Glória a Deus. Cumprimentando a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Pegue a sua espada comigo e localize Atos capítulo 9 e o versículo de número 36. Atos capítulo 9 e o versículo de número 36. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar com cada um de nós, amém? Essa noite está comigo minha querida esposa e a missionária Esther, diga glória a Deus. Nosso testemunho é forte, né? E o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Sou grato pela minha casa, pela minha família, por essas mulheres intercessoras que o Senhor, por bondade, colocou no meu caminho, amém? Fazemos parte da Igreja Pentecostal Ide Anunciai, localizado aqui no bairro do Grande Vitória. Confesso que já me sinto em casa, não é a primeira, nem a segunda, nem tampouco a última vez que os meus pés pisam nessa casa de oração. Que a presença do Eterno possa ser com cada um de vocês aqui nessa noite, amém? Atos capítulo 9 e o versículo de número 36, quem achou que confirme com amém? Assim diz a palavra do Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado então num quarto alto. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava lá, mandaram-lhe 2 homens dizer: não te demorem em ter a vir conosco. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto alto. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas, as roupas que Dorcas havia feito quando estava com elas. Pedro, porém, mandou que todas saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr em pé. Então, chamou os santos e as viúvas e apresentou Dorcas viva. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aplauda Ele, pois Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele está aqui nessa noite. Amém? Queridos, a primeira sentença narrada em toda a Bíblia Sagrada se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 3 e no versículo de número 15. E a sentença é que o homem vai comer do suor do seu trabalho, a mulher vai sofrer dores de parto e a serpente vai rastejar por toda a eternidade. Segundo a cultura judaica, os judeus acreditam que assim como uma mulher trouxe a morte ao mundo, quando um homem ou uma mulher morre, as viúvas se apresentam, porque assim como a mulher trouxe a morte ao mundo, ela deve levar o cadáver até o cemitério. Partindo desse pressuposto, nós vamos entender algo interessante, que poucas mulheres se destacam em toda a Bíblia Sagrada. Dentre elas, Ruth, Noemi, Débora, Esther, Raquel e tantas outras. Porém, elas não aparecem tantas vezes ou não se destacam tantas vezes quanto os homens. Porém, quando Cristo vem, Ele faz algo diferente. As mulheres são as principais intercessoras do ministério de Cristo. Por exemplo, nós vamos entender que elas ajudavam no ministério de Cristo presencialmente e à distância. E como o apóstolo Paulo também não foi diferente. Ao decorrer da história, quando nós paramos para analisar a
Bíblia Sagrada, nós vamos entender que muitas das vezes as mulheres elas se levantavam não somente para profetizar, mas para interceder pela vida dos apóstolos. O capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos vai narrar 3 milagres. O primeiro milagre, no capítulo 9, é sobre o próprio apóstolo Paulo, no momento em que ele está de caminho a Damasco e a presença do Eterno visita ele, e aonde ele chega, algo tem que acontecer, diga glória a Deus. A escama cai dos olhos, por 3 dias ele ora e jejua. Você conhece a história, nós o conhecemos hoje como o maior plantador de igreja, apóstolo, pastor e missionário. O segundo milagre de Atos capítulo 9 é quando Pedro está na casa de Enéas, esse homem que há aproximadamente 8 ou 10 anos padecia de enfermidade. E o terceiro milagre, narrado no capítulo 9 do livro de Atos, é exatamente sobre essa mulher, Dorcas. Quando nós vamos analisar a vida dessa mulher, nós vamos ver que Dorcas, ela residia, ela morava em uma cidade por nome de Jope. Jope fica a cerca de 50 ou 55 quilômetros de Jerusalém. É impossível falar de Jope sem antes lembrar do profeta Jonas, que a palavra era vai até Nínive, e ele desce até Jope e toma caminho contrário. Nós vamos entender que em Jope nasceu alguém que não se preocupava com o próximo. Em Jope nascia alguém que não se preocupava com a dor do próximo. Em Jope nasceu alguém, o profeta Jonas, que não ouvia a voz de Deus. Ele paga com as suas próprias moedas para se distanciar da sua chamada. Porém, anos mais tarde, ainda em Jope, nasceu uma mulher, Dorcas, que ela tinha boas esmolas, ela ajudava o próximo. É ela que nos dias de hoje chegava cedo para arrumar a igreja, limpava as cadeiras, fazia tudo para a honra e para a glória de Deus. E o que eu entendo com isso é que num lugar, num cenário onde alguém não dá valor na chamada, o Senhor vai levar alguém, vai levantar alguém que vai estar disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a obra, ela é grande, a seara, ela é grande, porém poucos são os trabalhadores da vinha. Então nós somos bem-aventurados por estarmos reunidos essa noite nesse lugar. A sua vida aqui nessa noite, ela não foi à toa. Talvez o Espírito Santo da verdade, falando através da vida do pregador, para entregar a noiva do Cordeiro, vai despertar algo em você nessa noite. Porque aonde ele está, algo tem que acontecer. Dorcas, ela morava em Jope, ela tinha boas esmolas, ela não se precipitava ou não se adiava de fazer a obra de Deus. Ela era alguém que estava disposta a ajudar, ela era alguém que estava disposta a profetizar, ela era alguém que deixou de lado os seus afazeres, deixou de lado os seus problemas, se importou mais com o próximo do que com ela mesma. Aqui nós vamos entender também algo interessante, que o texto vai dizer que vai chegar o dia, que vai chegar a hora, que vai chegar o momento em que a doença chega até Dorcas. Não vai dizer que doença é, mas vai dizer que essa doença a levou à morte. Porque a morte, ela não bate na porta, ela não bate para te tirar do momento da surpresa, não. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que ela irá chegar. Mas eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Levanta a tua mão direita para cima comigo. Que se a morte chegar para cada um de nós nessa noite, o culto vai acabar aqui, mas ele continua na glória. E lá na glória nós vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Porque a morte não é o fim, é uma vírgula para nos levar até a eternidade. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. A morte chega até Dorcas. A morte leva
e interessante em que o momento em que ela morre, algo vai acontecer. É normal alguém morrer, é normal botar a pessoa no caixão, é normal levar até o cortejo fúnebre, é normal reunir as viúvas, e diz o texto, elas oravam e louvavam por aquela vida que havia sido levada. E nesse momento, a história vai dizer que algo diferente vai acontecer. O que é, pregador? Eles começam a lavar o corpo de Dorcas. Segundo a cultura judaica, lavar o corpo é como uma forma de preparo para o enterro. Eles lavam o corpo de Dorcas, porém, ela não é mandada até o cemitério. Dorcas não é tirada de dentro da sua casa e levada até o lugar onde estão os outros mortos, não. Eles lavam o corpo de Dorcas, e diz o texto, eles vão levar ela para o quarto alto. Nós temos um problema aqui. Qual? A morte. A doença pode ser revestida. Algo que nós estamos passando, uma ansiedade, uma depressão, pode ser revestida. A doença pode ser curada, mas trazer da morte tem que ser muito ungido do Senhor. Diga glória a Deus. Ela é colocada até o quarto alto, e diz o texto, eles ficam sabendo que Pedro, o apóstolo, está em uma cidade próxima, e manda dois homens chamarem o apóstolo Pedro. Pedro se dirige agora até a casa de Dorcas. Imagina a cena comigo. Pedro agora está entrando pela porta da frente da casa de Dorcas. O cenário é de morte, o cenário é de dor, o cenário é de luta, o cenário é de tristeza. Só que Pedro está dentro agora do ambiente. E quem é Pedro? Alguém que está cheio da presença de Deus. A história vai dizer que quando Pedro entra na casa, as viúvas vão indagar a Pedro. Elas pegam as túnicas e apresentam ao apóstolo Pedro. Imagine a cena comigo. Elas pegam a túnica na mão esquerda, elas pegam a túnica na mão direita e entregam ao apóstolo Pedro. Elas estão dizendo: olha, Pedro, o que Dorcas fez enquanto ela estava no meio de nós. Em outras palavras, Pedro, olha as obras que Dorcas fez enquanto ela estava no meio de nós. Olha as primícias que ela apresentou quando ela estava no meio de nós. Olha, Pedro, Dorcas pode estar morta fisicamente, mas é interessante entender que ela está viva na lembrança das viúvas. Pregador, explica melhor. Eclesiastes capítulo 1 e capítulo de número 3 também vai dizer que uma geração vem e a outra geração vai. Talvez, se o soar da última trombeta não chegar para nós, vai chegar para a futura geração que está aqui nessa noite. Os pequeninos que estão aqui nessa noite, que estão ouvindo a palavra, que estão se debruçando na palavra, que estão imaginando esse acontecimento narrado no livro de Atos capítulo 9, vão entender. A pastora Sandra foi recolhida, o missionário Mateus foi recolhido, essa geração passou, mas olha aqui a túnica, olha as obras, olha aquilo que eles fizeram enquanto eles estavam vivos. É isso que as viúvas estão falando para o apóstolo Pedro. Porém, é interessante entender, aleluia, que Dorcas, ela está morta, mas ela está no quarto, porque o nosso quarto é lugar de intimidade. Não é todo mundo que entra no nosso quarto, não. O nosso quarto é lugar de dobrar o joelho e dizer: eu sei que aquele que vive e reina para todo sempre, em breve ele se levantará a meu favor. Que talvez essa noite eu possa estar na luta, na prova, na guerra, na peleja, mas eu sei que enquanto eu oro, enquanto eu busco, ele me renova, ele sara, ele desce na minha vida com avivamento, ele me batiza com o Espírito
Espírito Santo. Eu profetizo que a porta que está fechada vai abrir, a doença que está alojada vai sair, aquele que está caído vai ficar de pé, porque eu estou no quarto de guerra. O quarto não é lugar de derrota, o quarto é lugar de guerra, o quarto é lugar de profetizar. E não é lugar de profetizar morte, não é lugar de profetizar que aquele que caiu vai continuar caído, que aquele que está morto espiritualmente vai continuar morto, não. É lugar de profetizar vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Ela está viva na lembrança das viúvas. Pedro vai fazer algo que eu particularmente acho interessante. Ele pega as viúvas e coloca elas para fora do quarto. Sabe por quê? Porque no quarto de guerra não há espaço para incredulidade. Sabe por quê? Porque acreditar que alguém que está morto vai voltar a viver não é muito fácil, não é para qualquer um. Até mesmo porque hoje em dia há muitos reformados dentro da igreja. Eu respeito, mas discordo nessa tese de que os milagres que aconteceram lá atrás já não acontecem no dia de hoje. Eu creio que assim como Pedro, que estava lá na prisão, a igreja fazia oração intercessante por ele, e a oração da igreja faz com que o anjo desça do céu. Levanta tua mão direita comigo por um minuto. Eu profetizo que tem um anjo aqui nessa noite. Na mão direita tem uma espada flamejante, e ele está cortando todo laço, todo embaraço. Satanás pode estar tentando entrar dentro da casa e decretar morte, mas o Cristo que vive e reina para todo sempre, aquele que nós servimos, ele está aqui para entregar vida e vida em abundância. Aleluia. Ela sai do quarto e o texto diz que Pedro vai começar a orar, porque a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Pedro agora está orando por aquele que está acima das estrelas realizar o milagre. Ele vai impor as mãos sobre ela e ele vai profetizar a vida. E no momento em que ele impõe as mãos sobre ela, eu entendo que Pedro, ele tem o ministério das mãos. E na Bíblia Sagrada, não é todo mundo que tem esse ministério. Muitas pessoas procuram o ministério da palavra, muitas pessoas procuram o ministério do louvor, muitas pessoas procuram o ministério da profetização, mas o ministério das mãos não é todo mundo que quer, porque ministério das mãos não beneficia aquele que pratica. Ministério das mãos beneficia aquele que o recebe. Eu entendo na Bíblia Sagrada que, tirando o Cristo, somente dois homens têm o ministério das mãos. O primeiro, o profeta e líder Moisés. Em Êxodo capítulo 17, na batalha contra Amaleque, você conhece a história. No momento em que Moisés levanta as mãos, Amaleque perde a guerra e o nome do Senhor é glorificado. Porém, no momento em que Moisés baixa as mãos, Israel começa a perder a guerra. Sabe por quê? Porque ministério das mãos também cansa. Orar pela igreja também cansa. Profetizar na vida de todo mundo também cansa. Às vezes quem está aqui em cima também necessita das vossas orações. Ministério das mãos não é para qualquer um. E o segundo que tem o ministério das mãos é o apóstolo Pedro. É uma noite como essa, o mar está revolto, a tempestade está assolando o barco. Pedro
Pedro começa a andar, e quando ele começa a olhar para a esquerda e para a direita, Pedro agora começa a afundar. No momento em que ele afunda, ele clama pelo Cristo que vive, e nesse exato momento, Cristo vai estender as mãos para o apóstolo Pedro. Creio eu que é nesse momento que ele recebe o ministério das mãos. Agora, voltando para Atos capítulo 9, Pedro está fazendo algo que muitos de nós não conseguimos fazer. O que, pregador? Estender as mãos. Porque assim como Pedro, muitos de nós temos um temperamento explosivo. Assim como o apóstolo Pedro, muitos de nós primeiro falamos e depois pensamos naquilo que nós falamos. Mas eu quero profetizar para alguém que chegou aqui nessa noite, que o cenário ele pode ser de morte, mas o Senhor vai trabalhar na tua vida para tu ser boca de Deus. Talvez seja dentro da tua casa, talvez seja dentro do teu lar, que o cenário é de morte. Talvez os nossos olhos carnais não vejam, mas se o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, em uma sexta-feira como essa, nós vamos ver uma guerra travada no mundo espiritual. Satanás e seus demônios estão tentando acabar com os ministérios, tentando acabar com o casamento, tentando desvirtuar a igreja, tentando separar a igreja. E nesse momento será um cenário de morte. Mas levanta a tua mão direita para cima comigo. Eu declaro que dentro da tua casa tu vai ser uma bênção. Eu declaro que dentro do teu
Nesse final de ano, muitos pregadores, muitos levitas, eu digo por experiência própria, pessoas que até subiram no altar lá da igreja onde eu congrego, hoje já não estão mais na presença de Deus, já não adoram mais ao nosso Senhor, porque estão no sono da indolência, estão andando como pessoas, como peregrinos sem rumo. Mas a nossa casa não é aqui, o nosso lar não é aqui. O céu, Ele espera por cada um de nós. Fique de pé comigo nessa noite. Feche os teus olhos comigo por um minuto. Espírito Santo da verdade, Senhor meu Deus e meu Pai, que por bondade e por misericórdia, Deus, se houver algum ministério morto aqui nessa noite, se houver algum varão, alguma varoa mortos espiritualmente nessa noite, assim como Dorcas, ela estava morta dentro da casa, ela estava morta dentro do ambiente, e nós não estamos em outro lugar senão a casa de Deus. Pastora Sandra, noiva do Cordeiro que está aqui nessa noite, eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus que nenhum de nós vamos permanecer mortos dentro da casa. A casa de meu pai é casa de oração.